A vida é feita de fases, né? E uma das coisas que me inspirou a pensar sobre isso foi justamente estar aqui diante delas, as sakuras, né? As famosas cerejeiras aqui do Japão, né? Porque, bom, já tô morando mais de um ano aqui e essa é a segunda primavera, né? Que eu tô pegando aqui no Japão, né? Com essas maravilhosas sakuras, né? E elas estão nesse período de brotar, né? As flores. E isso atrai muitas pessoas, né? Muitos turistas para cá, pro Japão. E isso faz a gente pensar, né? Sobre a questão das mudanças das estações, né? Do inverno para primavera, depois pro verão e para o outono, né? Que é o cair das folhas, né? Que também é lindo, né? Às vezes a gente tem uma expressão assim de que o outono é feio porque as árvores ficam sem folhas, né? Mas primeiro elas ficam vermelhas, né? Vermelhas de um jeito maravilhoso aqui, né? No Japão, pelo menos. E eu sei que no Brasil não é muito comum a gente observar essa mudança de estações, a não ser que você seja uma pessoa muito observadora, né? Porque eu, pelo menos, que vim da região amazônica, né? E também morei em Brasília, eu não sentia tanto assim essa diferença, assim, de estações, de ver claramente o inverno, de ver claramente o outono e a primavera, né? Eu nunca sabia quando era alguma coisa, velho. A única coisa que eu sabia ali no Brasil é que ou tava quente, ou que tava chovendo, ou sei lá. É isso, cara, que tava frio, que tá quente ou que tá chovendo. Mais ou menos isso que eu sabia que tava acontecendo. E é uma coisa assim que você vê com os seus próprios olhos, né? Mas o que isso tem a ver com fases da vida, né, cara? Bom, assim como a natureza possui essas estações, né? De mudanças, né? Que é muito visível aqui no Japão. Isso faz a gente pensar, né? Sobre como as nossas vidas também têm esses processos de mudança, né? Desde o princípio que você nasce, né? Desde o princípio que você começa a crescer, sua adolescência, entrar na fase adulta, né? Finalizar, sei lá, uma universidade ou um curso, ou começar a trabalhar, também é uma outra fase da vida. Às vezes começar um namoro, ou até pedir alguém em casamento, né? Até o momento que você sobe ao altar, talvez, e case definitivamente, mesmo que seja, sei lá, no cartório, tudo muito válido. São várias experiências e várias fases que você vai passando, né, cara? E a vida é muito interessante, né? Porque existem momentos assim de tristeza, né? E existem momentos também de alegria, né? Acho que quase todo mundo aqui, mesmo aqueles que tenham depressão, alguma coisa do tipo, já teve bons momentos também. Já riu, sorriu, né? Já chorou. E olha, eu tô aqui pensando sobre isso, mas olha que lindo, cara, essas sakuras, velho. E, cara, essa fase de me mudar aqui pro Japão me abriu muitos olhos sobre a beleza da vida, sabe? É porque parece que aqui o Japão é um país tão bonito, assim, que ele literalmente esfrega, assim, a beleza na tua cara, sabe? Em quase todos os aspectos, né? Inclusive na natureza. Então, como não pensar, né? De que a vida é bela, sabe? A vida é bela, cara, olha só. É muito perfeita. Aqui estão umas sakuras maravilhosas, né? Sakuras brancas, né? Existem as rosas também. E do outro lado aqui um rio lindíssimo, né, velho? Nesse pôr do sol maravilhoso. Então, talvez há um tempo atrás eu não pensava assim. Eu era uma pessoa assim que tinha um certo desgosto, sabe, pela vida. Tinha um certo desprezo, como se o primeiro a que me desprezou tivesse sido a própria vida. Então, de certa forma, colocava uma certa culpa, né? De que a vida é dolorosa, de que a vida é difícil, que a vida é ruim e tudo mais. E, cara, simplesmente minha mentalidade mudou, né? E vem mudando, né? Eu acho que muito possivelmente, né? Isso posso, sei lá, dizer que foi por razão de ter mudado para o Japão, talvez, né?
Bom, mas isso é uma fase que eu passei, né? Que estou passando, né? De ter feito essa mudança, de morar pra cá. E outras mudanças virão. Mas o que eu quero dizer é que você não precisa necessariamente se mudar pro Japão, né? Pra poder ser feliz, né, velho? Pra poder observar de como a vida é bela, entendeu? Eu acredito que felicidade é uma coisa muito difícil, assim, de se dizer, né? De se falar a respeito. Mas teve uma vez que eu conheci um cara, né? E eu nunca me esqueço, velho. Eu sempre volto nesse assunto. Um cara que ele possivelmente é alemão, assim, sabe? E tava ali no interior do Pará, né? De onde eu vim. E ele tava almoçando lá e eu achei estranho, né? A presença daquele cara. Mas não é porque ele tava almoçando lá, ele almoçou vários e vários dias consecutivos, né? Ao longo de um tempo, então eu percebi que ele não tava só de viagem pra lá, né? Até porque a cidade que eu tava lá não era turística, né? Então esse cara realmente tava ali, de boa, né? Morando ali. E eu queria saber por que ele tava por lá e tudo mais. Então eu queria coragem, falei inglês com ele, né? Perguntei, blá blá blá. Conheci um pouco da história dele. Ele me disse assim, no final, na conclusão, de que não importa, cara, o lugar que você esteja, né, velho? A felicidade, ela é uma coisa muito mais além do que o local que você vive, né? Mas também, assim, né? A gente não pode também dizer que não colabora o local, né? Que o local não colabora com a felicidade. Colabora, velho. Tem gente assim que tá às vezes num ambiente muito difícil, muito complicado, muito tóxico, né? E às vezes é sempre de mudança, né? De um ambiente para o outro, já causa um impacto ou muito positivo ou às vezes muito negativo na vida daquela pessoa, né? Não dá pra generalizar que toda mudança ela é assim, bem recebida, né, pela gente, né? Não é à toa que a gente tem medo, né, de mudanças. A gente tem, às vezes, medo do diferente, do estranho, do desconhecido, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que enfrentar, entendeu? As mudanças da vida, né? As mudanças de fases. É uma coisa que a gente tem que passar, enfrentar mesmo e botar a cara. Se for pra apanhar, apanha. Se for pra ter um sucesso, que tenha, que comemore, né, cara? E sei lá, eu acho que o desconhecido e o novo é uma coisa muito interessante, assim, pra ser vivido, né? A vida, ela é sempre muito nova em todos os sentidos, né? Mesmo que você não mude de cidade, sempre vai ter alguma coisa nova acontecendo na sua vida, seja ela boa ou seja ela ruim, né? Por exemplo, no meu caso, eu comecei a ter umas dores agora na costa, velho. E toda vez que eu durmo e acordo, eu acordo com uma dor absurda, né? Que possivelmente é uma hérnia de disco, né, velho? E tá sendo um saco, assim, mano, isso aí, velho. Mano, tá sendo um saco. Eu tô quase indo pro médico mesmo, sabe? E inclusive depois eu faço um vídeo sobre essa questão de saúde aqui no Japão, que é bem interessante. Mas, voltando ao assunto do hernia de disco, é porque coisas novas vão acontecendo, velho. Saca? Queira você ou não. Você mude ou não de cidade, né? Coisas boas e ruins vão acontecendo, né, mano? E aparentemente tudo é uma questão de como é que você lidar com isso, sabe? Tudo é uma questão de como é que você vai viver e responder, né? A vida com as coisas que ela traz, né? Sejam as coisas boas ou ruins. Mas assim, né? Existem coisas que são ruins também, né? Que elas vêm às vezes para um bom propósito também, né, cara? A gente nunca sabe, né, velho? Sei lá, às vezes você terminou aquele relacionamento com uma pessoa que você gostava muito, mas era um relacionamento tóxico, né, blá blá blá. E aí, depois de um tempo, você vai e encontra uma pessoa muito melhor, bem maravilhosa, assim, que você sente que é realmente o amor da sua vida e tudo mais, né? E aí, às vezes, você só poderia ficar com essa pessoa maravilhosa se você tivesse terminado com a anterior, entendeu?
Então às vezes há coisas que vão embora, né, para o melhor, né? E tem coisas ruins que acontecem também para mudar um pouco o teu percurso, né, meu? Então, essas mudanças da vida, ela é um grande segredo, cara. Ela é um grande mistério, né? E eu acho que isso aí torna a vida mais ainda maravilhosa e curiosa para você explorar, né? De você tentar navegar e viver como se a vida fosse um jogo, tá ligado? E por isso, sei lá, abrace as mudanças, né, cara? Mesmo que às vezes elas sejam ruins, né? Mas, sei lá, tenta descobrir o que você precisa fazer, né? Porque eu acredito muito que a vida existe um propósito, velho. Acredito mesmo que tudo na vida tem um propósito. E que nada é por acaso, né? Algumas vezes a gente pensa infelizmente e outras vezes a gente pensa felizmente, né? Dependendo da circunstância, né? Mas sei lá, se você sempre tomar as boas decisões, né, em cada circunstância, eu acho que a vida vai te levando para um caminho melhor, sabe? Um caminho que talvez um dia você comece a admirar a vida, ou que talvez seja um caminho que vai favorecer ou melhorar a vida de outra pessoa também, né? Existem isso, né? Porque uma coisa bem importante que eu aprendi é que a vida não é só sobre você, né? Sobre o que você sente, o que você... Uau! Sobre o que você... sobre o que você pensa, né? É muitas vezes assim sobre o outro, sabe? É muitas vezes sobre o que você vai fazer pelo outro, sabe? Nem sempre a gente é o main character, né? Pra quem não sabe, main character é o personagem principal, né? É porque tem gente que vive a vida, né, como se fosse o personagem principal, né? E de certa forma você é também o personagem principal da sua vida, porque se não for, quem é, né? Mas é importante que a gente tenha humildade também, né, cara? De poder servir o próximo, né? Tem uma frase muito legal assim, que vem da Bíblia, né? Que é sobre quando Jesus falou de que maior é aquele que serve do que aquele que está sendo servido, né? Ou seja, a ideia de que tipo é maior o garçom, tá ligado? Do que os clientes dele que são, sei lá, pessoas ricas que estão num restaurante de luxo e tudo mais. A ideia que Jesus tenta trazer é de que é maior aquele que serve o outro do que aquele que é servido, né? Mas isso não é só sobre você fazer prestação de serviço, né? E ser pago por isso, né? Isso é sobre você, cara, realmente se doar pelo outro, né? Se doar pela humanidade, se doar pelos seus amigos, pela sua família, né? Mas ainda mais nobre ainda quando você faz o bem a uma pessoa que você nem conhece, mano. Isso aí é outro nível, né? Mas o que isso será que tem a ver com mudanças, né? É porque, mano, vai ter muita coisa assim na sua vida que vai acontecer, que vai tentar trazer esse tipo de conhecimento pra você também, sabe? A vida é cheia de lições, né, meu? E se existe uma lição grande na vida, é sobre você ser uma boa pessoa e amar os outros, né? Jesus também falava uma parada bem interessante, né? Que todos os mandamentos se resumem a dois, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, né? Então faz sentido, né, mano? Se você consegue cumprir essas duas ideias, eu acho que possivelmente você vai aprender muita coisa, né? Com essas duas coisas tão simples, né? Mas é bem interessante, cara. Eu espero que toda mudança que aconteça na sua vida venha para o bem, né? Mesmo que às vezes venha através da dor, mas que a dor não seja o fim, né? Seja apenas o meio, né? E que a vida melhore para todos nós, né, cara?
a cada fase que a gente vier a passar, né? E aí? Queria saber um pouco de você, como é que tá, em que fase da vida você tá e o que você tá querendo que mude aí, né? Pra onde, qual é a próxima fase que você quer alcançar, né? Será que é mudar de país, conseguir um novo emprego, arranjar uma nova namorada, alguma coisa do tipo, ou tipo comprar um carro, né? Olha, essas coisas materiais são muito legais, né? São muito legais, mas não é o fim, né? Não é a maior finalidade, nem é o maior objetivo da vida, né? Mas é muito válido. E por isso, mesmo que seja uma questão de adquirir coisas, como por exemplo esse carro maravilhoso que tá passando aqui do lado, olha só. Lindaço, velho. Lindaço, né? E olha que eu nem sou tão admirador de carro. Mas mesmo que seja para adquirir coisas, comenta aí nos comentários, beleza? Obrigado aí por assistir o vídeo até aqui. Segue o canal aí, um forte abraço, tchau, tchau.